Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Henrique Silva, farmacêutico bioquímico com mestrado e doutorado em Ciência dos Alimentos, professor na Universidade Federal de Juiz de Fora. Esta é a minha série de estudos em vídeo voltados para as temáticas ciência, alimentos, bioquímica e nutrição. Hoje temos um tema muito interessante para o estudo, na expectativa de que venha a enriquecer o seu repertório voltado para o assunto lipídios. Né? Certamente você vai rever, vai ressignificar, vai revisitar este assunto e eu tratarei de trazer-lhe destaques, temas importantes, relevantes sobre os lipídios nos alimentos. Anote aí. Bom, em primeiro lugar, vale, claro, né, uma revisão ligeira sobre os lipídios, que são substâncias de origem biológica, normalmente solúveis em solventes orgânicos, essencialmente hidrofóbicos, não têm afinidade com a água, com exceção de algumas classes, como os fosfolípides, que apresentam uma característica tanto hidrofílica quanto lipofílica, e normalmente são pouco solúveis na água, é uma das características marcantes dos lipídios. A variabilidade química é muito grande, diferentes tipos de lipídios e também a variabilidade quantitativa nos alimentos. Os teores de lipídios variam consideravelmente. Estes lipídios usualmente são constituídos a partir de moléculas de ácidos graxos, ácidos carboxílicos com longas cadeias de carbono, normalmente cadeias com números pares de átomos de carbono, podendo ser saturados com apenas ligações simples entre os carbonos, insaturados, havendo pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos, ou com mais de uma ligação dupla, os poliinsaturados. Uma característica importante dos ácidos graxos que reverbera nos alimentos é o ponto de fusão. O ponto de fusão dos ácidos graxos aumenta com o número de átomos de carbono na cadeia e diminui com o grau de insaturação. Vemos nessa tela alguns ácidos graxos, desde o saturado, o palmítico, o esteárico, com diferentes tamanhos de cadeia de hidrocarboneto, e ácidos insaturados, o oleico monoinsaturado, o linoleico e o linolênico, já sendo um ácido poliinsaturado. Ainda sobre os ácidos graxos e reforçando a sua característica de ponto de fusão, é usual ter a temperatura de 25 graus como um ponto divisor entre aqueles que apresentam alto ponto de fusão e baixo ponto de fusão. Os líquidos acima de 25 graus e os que são pastosos ou sólidos abaixo de 25 graus, como você pode observar aqui nessa ilustração, é o mesmo óleo sendo colocado em diferentes temperaturas. Quanto aos nomes dos ácidos graxos, aquela revisão da bioquímica, os ácidos saturados, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, são aqueles que nós já sabemos, com 2 carbonos sendo adicionados na cadeia, e também os insaturados, o oleico, linoleico, linolênico, o araquidônico. Nessa tela você observa também a abreviação numérica e a característica marcante da posição do primeiro carbono da insaturação, no caso dos ácidos insaturados. Quanto à conformação dos ácidos graxos, vale ressaltar que os hidrogênios em torno da dupla ligação entre os carbonos podem se posicionar do mesmo lado, configuração chamada cis, ou de lados opostos, a configuração denominada trans. Então temos ácidos graxos insaturados cis e ácidos graxos insaturados na forma trans. A respeito de trans, vale, inclusive, quem sabe, se você deixar aqui nos comentários, nós possamos fazer aí um vídeo, aula exclusivo sobre o valor nutricional dos lipídios nos alimentos. É um tema interessante? Coloque aí nos comentários, faça a sua manifestação. A Anvisa publicou em 2019 uma normativa regulando a gordura trans em alimentos.
e a tendência é a redução de forma gradativa até que haja o banimento completo em 2023, quando os alimentos não poderão mais conter gordura trans de origem industrial. Pois bem, agora vemos a associação, um arranjo mais comum dos lipídios nos alimentos, os triacilgliceróis. Por exemplo, a gordura do leite, 97, 98% ocorre na forma de triacilgliceróis. Um poliol, o glicerol, tendo a esterificação de 3 moléculas de ácidos graxos, perdendo, portanto, nessa reação 3 mols de água, formando o triacilglicerol, anteriormente chamado triglicérides, né? Mas vamos usar a nomenclatura mais adequada, mais atual, 3 resíduos de ácidos graxos, 3 radicais acil, com o glicerol, o triacilglicerol, forma predominante de ocorrência dos lipídios nos alimentos. E quanto ao teor? Quantitativamente, a variação, vocês já sabem, é bem ampla. Nessa tabela você observa diferentes alimentos, os seus teores quantitativos por massa em gramas de lipídio por 100 gramas de alimento, desde os óleos vegetais com 99,9% de lipídios, chegando aí até os extratos solúveis, o leite integral, o leite desnatado, um rol de alimentos para que você observe esta amplitude do teor de lipídios na sua ocorrência na composição dos alimentos. Alterações podem ocorrer. A principal delas é a rancificação. Rancificação dos lipídios em alimentos pode seguir 2 caminhos, que inclusive não são excludentes, hein? Podem ocorrer de forma simultânea. A rancificação hidrolítica, denominada lipólise, e a rancificação oxidativa, chamada autooxidação. Quanto à autooxidação lipídica, é fundamental ter-se nos alimentos ácidos graxos insaturados. É um pressuposto, é uma condição. Tem que haver ácidos graxos insaturados, os quais passam por 3 fases. Uma fase de indução, com formação de radicais livres no alimento, a propagação quando peróxidos são formados e o ranço já começa a se manifestar, até a fase de terminação, com a formação de aldeídos, cetonas, compostos que levam a alterações importantes de sabor, aroma e cor, mas sempre iniciando a partir de ácidos graxos insaturados e os radicais livres que são induzidos nos alimentos. Quanto à lipólise, o ranço hidrolítico, trata-se de uma reação enzimática por ação de lipases ou fosfolipases, atuando sobre a molécula do triacilglicerol, rompendo as ligações ésteres, liberando ácidos graxos, 1, 2 e até 3. A ação dessas lipases, portanto, leva à formação de ácidos graxos livres. Se forem de pequeno tamanho, se forem de cadeia curta, são bastante voláteis e vão determinar a ocorrência de odor, de sabor, de ranço nos alimentos. Quanto às propriedades funcionais dos lipídios, elas são importantíssimas, extremamente relevantes para todos os grupos de alimentos, porque os lipídios conferem, contribuem, têm um papel relevante na aparência dos alimentos, na textura, na consistência, também na viscosidade, no flavor, sabor e aroma dos alimentos. A cristalização das gorduras vai conduzir vários processos de estabilização nos alimentos e a emulsificação de igual modo é fundamental para que nós tenhamos diferentes desenvolvimentos de tecnologia, processamentos e venhamos a garantir a qualidade intrínseca e a qualidade que é conferida aos alimentos pela ciência e pela tecnologia. Se focarmos nas propriedades funcionais, veremos que a textura, por exemplo, ela depende das propriedades macroscópicas da gordura, como é o caso, você pode perceber muito bem, a espalhabilidade de cremes vegetais, a espalhabilidade da manteiga. Só que estas propriedades macroscópicas, elas são determinadas, por sua vez, pela microestrutura das gorduras.
E a organização, essa estrutura molecular, a interação das moléculas dos próprios lipídios nos alimentos e a sua relação com outros constituintes é que vão, na verdade, conferir, culminar com as propriedades desejáveis que nós almejamos nos produtos alimentícios. Por exemplo, a cristalização. Nesta imagem você observa uma gordura sólida e um óleo líquido, a diferença de arranjo espacial das moléculas. Na gordura sólida, mais compactado, baixa entropia, baixa energia livre. Se você adicionar ao sistema energia, uma reação exotérmica, haverá fusão, um certo grau de desorganização, aumenta a entropia, torna-se líquido e é possível fazer, inclusive, o processo reverso numa reação exotérmica em que você retire energia na forma de calor do sistema e a gordura volte a cristalizar. Então, o fenômeno de cristalização determina importantes propriedades técnico-funcionais e também características, atributos sensoriais dos alimentos. A emulsificação. A emulsificação nos remete a um sistema de emulsão, sistema esse heterogêneo, formado por uma dispersão coloidal ou gotículas de lipídios em um líquido immiscível, gotículas essas com menos de 1 micrômetro de diâmetro. Esse sistema é termodinamicamente instável. Se você deixa de fornecer energia ao sistema, a tendência é a separação de fases. Sendo fases immiscíveis, num primeiro momento haverá uma aglomeração, a coalescência dessas partículas, dessas gotículas, e na sequência disto, a separação propriamente dita, visto o sistema ser instável. Se tratarmos das emulsões agora, dentro de uma outra perspectiva, quais são os tipos de emulsões que podem ocorrer nos alimentos? Esse é um olhar importante, essa é uma perspectiva relevante. A emulsão daquele alimento em particular é do tipo óleo em água ou é uma emulsão de água em óleo? É o caso, por exemplo, do leite com 3% de gordura, que é uma emulsão de óleo em um sistema, numa fase contínua de água, que pode inverter para manteiga com um teor muito alto de gordura, em que a emulsão passa a ser da água na fase contínua, que é agora o óleo. As estabilizações desses diferentes tipos de emulsão representam um desafio importante para a ciência dos alimentos. Por isso precisamos dos emulsificantes, sejam lipídios, como os fosfolípidos, que atuam como emulsificantes nos próprios alimentos, ou que sejam adicionados, para promover esta ação tensoativa, uma ação que é devida a uma substância anfifílica que tem dupla afinidade, tanto com a água quanto com os lipídios ou uma fase gasosa, que seja capaz de absorver na interface, reduzir a tensão interfacial entre duas fases, por exemplo, água e óleo, ou água, óleo e o ar, um sistema bastante complexo, aumentando a estabilidade das emulsões. Ser emulsificante é uma propriedade desejável, importante de algumas classes dos lipídios, ressaltando a sua relevância nos alimentos. Podemos observar aqui nesta imagem, trazendo aqui para nós, seções, cortes de células de ar em sorvetes. Sorvetes representam um sistema extremamente complexo, difícil de ser estudado e estabilizado, mostrando a adsorção crescente de gordura na interface com a célula de ar, com aumento do nível de emulsificação, conferindo certamente uma textura mais palatável, mais agradável a este gelado comestível. Pois bem, se formos considerar agora os nossos lipídios como sendo um fator preponderante para a qualidade dos alimentos, esta expressão foi muito bem destacada por autores recentes, 2018, em que demonstraram ser geralmente a qualidade dos alimentos fortemente associada com a qualidade dos lipídios. Então, termos lipídios na sua melhor estrutura, sem incorrer
em reações de deterioração, apresentando, exibindo o melhor das suas propriedades tecnofuncionais e contribuindo também para o valor nutricional dos alimentos. É assim que nós queremos os lipídios nas matrizes alimentares. Pois bem, então estes foram os destaques sobre os lipídios em alimentos. Comentários, sugestões você pode deixar aqui no nosso canal. Aproveite para se inscrever e visite também o meu site profpaulohenriquesilva.com. Há muito material interessante lá também à sua disposição. Muito obrigado por ter participado deste estudo em vídeo. Até uma próxima oportunidade. Tchau!